Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço a todos. Decorrer das nossas atividades, quarta-feira agora, amanhã, próxima atividade já vai estar disponível, tá? Eu resolvi gravar um pedacinho de uma aula, uma explicação para tentar fazer com que vocês entendam o que eu quero nessa atividade, tá bom? Às vezes alguns alunos que começam a ficar um pouco não fazendo, me mandando muita mensagem que não estão entendendo, então eu resolvi gravar uma explicação para ver se fica mais fácil para vocês estarem fazendo essa atividade, tá? Pessoal, nós aprendemos durante as nossas aulas aquelas regras de distribuição de elétrons. Aprendemos que cada camada suporta uma quantidade de elétrons. Tinha algumas regras que nós aplicamos durante a distribuição de elétrons e passamos os exercícios que vocês fizeram até numa das atividades da quarentena. Vocês fizeram distribuição de elétrons e a maioria conseguiu fazer, tá? Vou trabalhar a distribuição de elétrons novamente com vocês aqui e nós vamos usar essa atividade para entrar na outra, que é a tabela periódica, tá? Que ela não é em níveis K, L, M, naquelas camadas, elas são em subníveis, tá? É uma distribuição, eu acho, mais simples do que a outra, porque a outra tinha as regras. Se você errava alguma regra ali, você errava a questão. Essa não tem regra, é só você seguir a ordem correta de distribuição, tá bom? Esse diagrama de Linus Pauling aqui é em subníveis de energia. São 4 subníveis. Subnível S, P, D e F. Esses 4 subníveis, cada um tem uma quantidade de elétron no seu expoente aqui, ó. O subnível S, 2. O P, 6. O subnível D, 10. E o subnível F, 14. Então, esses valores são os valores dos elétrons que estão nos subníveis de energia, tá bom? O diagrama de Linus, eu vou mandar isso para vocês no celular. Vai ter na atividade o diagrama de Linus para você olhar. Vai ter na atividade também para você estar olhando ele lá para você fazer a atividade, tá bom? E o diagrama de Linus é o seguinte, pessoal. Ele é organizado em 7 linhas, são como se fossem 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q. Só que o que importa para mim é o sentido da flecha. Olha o sentido da flecha. A flecha, ela não é em linha reta, ela tem uma leve caída aqui para a minha esquerda, tá bom? E o sentido da flecha indica a distribuição de elétron. Ou seja, eu sempre falo para os alunos assim, ó, acabou uma flecha, comece a outra. Acabou uma flecha, comece a outra, tá? Por exemplo aqui, ó, sempre eu vou começar pelo 1S2. 1S2, acabou a flecha, começo a outra. A próxima é 2S2. Acabou a flecha, começa a outra, e assim você vai seguindo o sentido das flechas. Volto a frisar um ponto importante: não é a linha que você vai seguir, você vai seguir o sentido das flechas. Mas aonde que eu vou aplicar isso, professor? Distribuir os elétrons que eu pedi para você, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei 2 exemplos, ó. Quero distribuir 13 elétrons e quero distribuir 22 elétrons, 2 exemplos. Eu posso colocar quantos que eu quiser aqui, pessoal. A regra vai ser a mesma, vai seguindo a flecha. Pessoal, você vai somando os valores dos elétrons que estão em cima, você vai somando. Suponhamos que eu quero distribuir 30, eu vou somando. Aí eu cheguei num determinado subnível e deu 28. Falta 2 para fechar 30. Então no último eu vou colocar 2 para fechar o 30. Como por exemplo aqui, ó. 13, vou seguir a linha, as flechas que eu disse, do diagrama de Linus. 1S2, beleza. Acabou a flecha, vou começar o segundo, que é 2S2. Acabou a flecha, vou começar outra flecha, é 2P6. Continuando, 3S2, que é o próximo. Acabei o 3S2, vou para o começo da outra flecha, que é 3P6, ó, 3P6. Só que eu fui somando os valores aqui. Quando eu cheguei no 2, já me deu 12 e eu preciso de 13. Então o que eu faço no último subnível? Eu coloquei 3P1. Eu coloquei o que falta para dar o valor de 13. Ah, professor, mas aqui fala que é 3P6. Se eu colocar 3P6, eu vou passar do valor que eu quero. Então eu coloco o que falta para completar o número atômico 13, que são 3 elétrons. 22.
quero distribuir 22, mesma regra. 1S2, 2S2, acabou a flecha, 2P6, a próxima, 3S2, o próximo, 3P6, o próximo, 4S2, ó a flecha, 3P6, 4S2, acabou a flecha, deu para o começo da outra, é 3D10, é o subnível 10, 10 elétrons, só que se eu colocar 10 aqui, vai passar de 22, falta só 2 para completar os valores, deixa eu ver para não cometer nenhuma gafe aqui, deu isso, aqui vai ser 3D2, com 2 eu fecho o valor que eu quero. Então, uma das nossas atividades vai ser você distribuir os elétrons assim, basta seguir o diagrama de Lindros, tá? Outro exercício que eu quero que vocês compreendam e saibam fazer é identificar o elemento, ou seja, identificar o valor do Z, o valor do número atômico que tem. Poxa, professor, agora o senhor começou a complicar. Eu sempre vou ter uma informação, que é isso aqui, ó. O que é isso, professor? É o último subnível. É como se fosse esse último e como se fosse esse último. O que eu quero então? Eu vou somar todos que estão atrás dele, para mim saber quem que ele é, qual que é o número dele, e aí eu vou achar ele na tabela periódica. Vocês vão entender como. Por exemplo, 3P2, aliás, perdão, 2P2, vamos achar o P, o 2P está aqui, ó, 2P2, quem está antes dele? O 2S2 e o 1S2, então, 2 com 2, 4, com mais 2 que eu tenho no último, 6, então esse elemento aqui, ó, é o número atômico 6, Z6, aí eu vou lá olhar na tabela periódica, eu estou sem a tabela aqui, vou lá na tabela periódica e olho quem é o número 6, tá? Então, nesse outro exercício aqui, apesar de você achar parecer um pouco mais complicado, mas não é, porque você vai olhar quem está antes até chegar nesse subnível. É como se eu fizesse isso aqui, ó, eu apagasse todos esses e deixasse apenas esse aqui. Aonde que eu encontro os outros? No diagrama. Só você olhar o diagrama. Ó, 4P3. Ó, 4P está aqui, ó. Ó o 4P aqui. Só que eu não vou usar o 6, eu vou usar o 3, porque aqui é o meu último subnível. Eu coloquei o 3 para dar algum valor. Vamos somar até chegar nele, tá? Ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, com mais 10, 30. 30, cheguei nele. Quanto que falta? 3. Então quem que é? É o número atômico 33, tá? Então você vai fazer esses dois tipos de exercício usando o diagrama de Lindros, distribuir os elétrons, seguindo o sentido das flechas e identificar o elemento com base no último subnível. Eu vou dar um valor lá, eu coloco lá, por exemplo, 4S1, coloco lá, 4S1, tá aqui o 4S, eu vou somando até chegar nele. Quando chegar nele, eu somo o valor de 1 e vejo quantos que deu, tá bom? Essa é a primeira parte da nossa aula, tá? Sobre o diagrama de Lindros. Eu vou entrar na tabela periódica daqui a pouquinho e vou juntar os dois vídeos para você assistir na sua casa e tentar fazer essa atividade, tá ok? Bem, pessoal, segunda parte da aula aqui vai ser a nossa atividade da quarentena para essa semana. Tá, teremos ainda, parece que o mês todo, teremos com certeza o mês todo, que já é oficial, fazendo atividades assim. Então toda semana eu vou estar gravando uma explicação básica em cima dessa atividade, tá bom? Pessoal, assim como eu já expliquei o diagrama de Linus, agora a tabela periódica, tá bom? Fizemos algumas atividades lá relacionadas à tabela periódica, mas eu não pedi para vocês o que eu vou estar pedindo agora, tá? O que eu quero que vocês entendam são duas coisas básicas, tá bom? A tabela periódica, ela é organizada em famílias, que eu tenho 18 famílias, da família 1 à família 18, tá bom? E eu também tenho, as famílias estão identificadas também com esse número, com essa outra citação abaixo aqui, por exemplo, é 1 ou 1A, 2 ou 2A, família 13 ou 3A.
6A, tá bom? Geralmente nos exercícios não está a identificação de cima da família, está a identificação aqui, isso que está embaixo, a identificação das famílias. Então, cada linha que está na minha vertical é uma família. Então, eu tenho 18 famílias e eu tenho 7 períodos, do 1 ao 7. Aí eu tenho aqui os lantanídeos e os actinídeos, que eles se encaixam aqui. Todos esses elementos se encaixam aqui, todos se encaixam aqui. Ou seja, todos aqui pertencem ao 6º período, todos aqui pertencem ao 7º período, tá bom? Pessoal, por que 7 períodos? Porque camada K, L, M, N, O, P e Q são 7 camadas de distribuição de elétrons, que cada camada, por exemplo, aqui no 5º período, todos os elementos aqui do 5º período, todos vão ter 5 camadas, tá bom? Assim no 6º, assim no 4º, todos os elementos do 4º período vão ter 4 camadas. Mas professor, que tipo de exercício que o senhor vai pedir? É um dos mais simples que eu acho que eu trabalho sobre tabela periódica, que é só você identificar o elemento, achar o elemento na tabela. Pelo número atômico, que a tabela periódica ela é organizada, sabemos disso, de ordem crescente do número atômico. Por exemplo, aqui 1, hidrogênio, né? E assim, ela é toda organizada dessa maneira. Coloquei 3 exemplos aqui, ó. O sódio, o ferro, se eu não me engano, o mercúrio e o oxigênio. Esses elementos aqui, tá? Aí eu vou encontrar eles. O exercício vai ser para você encontrar eles na tabela periódica. Me citar qual que é o período que eles se encontram, qual que é a família que ele está e qual a família que ele pertence. Vou começar pelo mercúrio aqui, ó. Qual que é o seu período? Mercúrio, ele está no 6º período. E qual que é a sua família? A sua família é a 12 ou a 2B. Quem que é essa família? Do 3 ao 12, que é a família do grupo B, metais de transição. Então, se chama metais de transição. É para você fazer isso, basicamente. Você vai encontrar o elemento na tabela periódica. Me citar qual que é a sua família e o seu período. Por exemplo, um outro aqui. O oxigênio. O número atômico dele é 8. O oxigênio está aqui. Beleza. Vamos olhar qual que é o seu período. 2º período. Qual que é a sua família? A 16ª ou a 6A. Quem é a 6A? Vamos lá. 6A. Família dos calcogênios, tá? Então, o oxigênio pertence à família dos calcogênios, tá? Por exemplo aqui, o ferro, o número atômico do ferro, 26. O ferro está aqui. Qual que é o seu período? 4º período, ó, 4º período. E qual que é a sua família? Família do grupo B, ou 8. Do grupo B, metais de transição, assim como o mercúrio. O sódio aqui. Qual que é o seu período? O 3º período, ó, período, 3º, família 1 ou 1A. 1A são os alcalinos, tá? Então é isso que você vai fazer, você vai identificar os elementos na tabela periódica e assim marcar a alternativa correta lá. Conforme todas vai ser pelo class 1, as nossas atividades, e todas de alternativas, como eu sempre tenho feito, quase todas, tá? Pessoal, agora eu quero que você preste atenção em uma coisa. O diagrama, que eu expliquei, está até do outro lado do quadro, por isso que eu estou fazendo assim. O diagrama com a tabela periódica, alguns exercícios vai pedir os dois no exercício, mas vai estar bem explicado lá. Por exemplo, você vai achar o elemento pelo número atômico ou pela distribuição de elétrons. E aí você vai na tabela periódica e lá você vai achar o seu período e a sua família. Na tabela periódica, nós só vamos trabalhar período e família, apenas vamos identificar ele na tabela periódica, onde que ele se encontra, tá ok? E a tabela periódica vamos estar usando nessa atividade e ela está lá na página 120, tá? Então vai ser importante você pegar ela e olhar. Eu vou mandar para vocês na atividade o nome das famílias aqui, para vocês poderem estar consultando essas famílias para identificar a alternativa certa que vocês vão marcar, tá bom? Não deixe de fazer essa atividade, é muito importante. Tem muitos alunos que não fizeram a segunda atividade, que é aquela da atividade do livro. A nota vai ser influenciada se essas atividades não forem entregues, pessoal. Peço a colaboração de vocês, tá ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.